Guerra biológica é considerada uma das grandes preocupações do século XXI. À medida em que se aumenta o conhecimento sobre micro-organismos que podem causar doenças, também aumenta a capacidade de usá-los como arma, se isso cair em mãos erradas. Então é sobre isso que vamos falar hoje no Olá Ciência. Roda a vinheta! Sejam bem-vindos ao Olá Ciência dessa semana. Hoje vamos falar sobre guerra biológica. Alguns consideram as armas biológicas mais perigosas que as armas bélicas, porque elas podem não só atingir uma área, mas também atingir uma grande população, na forma de doenças ou infecções. Além disso, a população atingida talvez nem saberia o que está acontecendo antes de começarem a aparecer os primeiros sintomas ou as primeiras mortes. Talvez a medicina não tivesse nem tempo de reagir, dependendo do tipo de arma biológica usada. E o grande problema é que elas são incontroláveis. Quando liberadas no ambiente, elas podem se espalhar pela água, pelo solo, pelo ar, causando milhões de mortes, infectando milhões de pessoas em um curto espaço de tempo. Para começar, eu queria que vocês pensassem nas piores doenças que vocês se lembram que já assolaram a humanidade. Por exemplo, micro-organismos que há muito tempo causavam doenças e matavam milhões, mas que hoje já não circulam mais entre nós e estão muito bem guardados em instalações de biossegurança máxima, como é o Centro de Controle de Doenças em Atlanta, o CDC, aquele da série The Walking Dead, e também o Laboratório de Quarentena e Segurança Máxima, que fica em Melbourne, na Austrália. Se pessoas com más intenções tivessem acesso a esses micro-organismos e toxinas, com certeza isso seria uma catástrofe para a humanidade. Então, pensando nisso, eu preparei uma lista com 5 armas biológicas muito perigosas que têm potencial até para destruir a humanidade. Então vamos lá para essa lista e continua aí! Para começar a nossa lista, temos o vírus da varíola. A varíola já assombrou a humanidade diversas vezes na sua história. As pandemias de varíola mais mortais registradas ocorreram nos anos de 165 a 180 e 240 a 270 depois de Cristo. Ambas assolaram o Império Romano, e há relatos que dizem que a primeira matou cerca de 5 milhões de pessoas e a segunda chegava a matar 5.000 pessoas por dia, só em Roma. Normalmente, a taxa de mortalidade é de 30% a 35%, mas isso pode variar em pessoas que nunca foram expostas aos vírus, como os índios brasileiros e os índios americanos durante a época das colonizações. Nesses casos, a taxa podia chegar a 90% de mortalidade. O vírus varíola é um vírus que se espalha pelo ar, o que significa que pode ser transmitido por pessoas infectadas que espirram ou tossem. Para piorar, ele também pode ser transmitido por contato com pessoas doentes. A doença causa febre, dor no corpo, dor de cabeça e algumas vezes vômitos. De 2 a 4 dias após a infecção, começam a aparecer erupções cutâneas, e essa é a fase em que a pessoa se torna muito infectante para outras, que têm contato com ela. E, ironicamente, a maioria das pessoas se sente bem nesse estágio, mas a doença continua evoluindo. Depois de 3 dias do aparecimento das erupções, essas erupções se enchem de fluidos corporais e se tornam bolhas. Nesse estágio, a febre aumenta muito e as erupções normalmente tomam o corpo inteiro da pessoa. E é aqui que a doença é mais mortal, pois a febre é tão alta que, se não for tratada, pode levar à morte. O último caso de varíola registrado foi em Bangladesh em 1975, portanto ela é considerada uma doença erradicada. Mas o vírus ainda existe em 2 laboratórios de segurança máxima, um nos Estados Unidos e outro na Rússia. Portanto, ela seria uma perigosíssima arma biológica, porque as pessoas que nasceram depois de 1975 podem ter baixa ou nenhuma imunidade contra a varíola. Atacar países subdesenvolvidos e populosos, que têm em sua maioria uma população jovem como Índia ou até mesmo o Brasil, poderia ser uma estratégia para infectar um número grande de pessoas. Usar vírus como armas é também uma ótima estratégia, porque uma vez circulantes, eles mutam mais rapidamente que bactérias, gerando vírus que são resistentes às vacinas. Além disso, não existem antibióticos como existem para a maioria das bactérias, então o único tratamento seria a manutenção dos sintomas. Dito isso, vamos ao nosso 4º lugar. E ele não é vírus, bactéria, muito menos um micro-organismo. Ele é uma toxina produzida pela bactéria Clostridium botulinum. Uai, Lucas, esse nome não me é estranho. E não é mesmo, mano? Você já ouviu falar de Botox? Bom, o Botox é uma versão diluída infinitas vezes da toxina botulínica. A bactéria que produz essa toxina
Vive no solo, lagos e margens de rios, além do intestino de peixes e alguns animais, mas é justamente a sua toxina o motivo de maior preocupação. Quando a bactéria infecta o ser humano, ela começa a produzir essa toxina, que causa inicialmente sintomas como vômitos, visão turva, cansaço, mas que em questão de dias evolui para paralisia grave dos músculos e, finalmente, parada cardiorrespiratória. A toxina botulínica ganhou fama como arma biológica depois que investigadores americanos encontraram várias culturas da bactéria no Iraque, depois da queda do ditador Saddam Hussein. Mais de 10 anos antes, o Iraque tinha afirmado que teria produzido 19 mil litros da toxina, uma quantidade suficiente para exterminar fácil toda a humanidade, se usada em uma bomba ou se o sistema de abastecimento de água dos países fosse acometido. O único tratamento para o botulismo não é um antibiótico que iria matar a bactéria, mas sim um antídoto que se liga à toxina e inativa ela. Mas esse antídoto não é produzido em quantidade suficiente para suprir um país inteiro, caso ele fosse atacado com a toxina. Só para deixar bem claro, pessoal, a quantidade da toxina usada no Botox é cerca de 0,75 nanogramas. Já a dose letal da toxina, ela é quase 100 vezes maior do que isso. Então não se preocupem, podem continuar usando seus Botox aí sem problemas, beleza? Então vamos ao terceiro lugar da nossa lista. Não podíamos deixar de lado uma das bactérias que mais matou os seres humanos na história da humanidade. A Yersinia pestis, mais conhecida como peste bubônica ou peste negra, foi responsável por exterminar 1/3 da população da Europa durante a Idade Média. Ela ainda existe em algumas partes do mundo hoje, mas tem uma longa história como arma biológica. Os mongóis podem ter sido os responsáveis por iniciar essa grande epidemia europeia. Em 1347, eles atacaram a cidade de Cafa, na Crimeia, utilizando catapultas que, em vez de jogar pedras, jogavam corpos de pessoas mortas com uma doença que se assemelhava muito à peste negra. Daí pra frente, ela foi se espalhando e em cerca de 5 anos já atingia até 60% da população da Europa. Estima-se que ela tenha matado até 200 milhões de pessoas em um período de 10 anos. Poxa, Lucas, isso deve ter quase exterminado a população da época. Você tá esperto hoje, hein, mano? De fato, naquela época a população mundial era de 450 milhões de pessoas. Então, se você imaginar que morreram até 200 milhões, isso significa reduzir a população quase pela metade. E há estudos que mostram que a população só foi se recuperar ao número antes da peste séculos depois, no século 17. A Yersinia pestis é transmitida por picadas de pulgas, que normalmente sugam o sangue de ratos, mas eventualmente podem vir a sugar o sangue de humanos. E é por isso que o saneamento básico é muito importante para se evitar a infecção pela bactéria. Lá na Idade Média, o saneamento básico era muito precário, então a infecção conseguiu se espalhar muito. Assim que a bactéria entra no organismo, ela migra para os linfonodos, causando seu inchaço, o sinal clássico da peste, os bubões. À medida que ela se multiplica, em questão de dias, ela pode invadir o sangue do paciente e causar choque séptico, em que todo o sistema imune é ativado em uma reação inflamatória tão intensa que pode levar a pessoa à morte. Já existem antibióticos que conseguem matar essa bactéria. Porém, se ela fosse modificada em laboratório e selecionado uma cepa que fosse resistente a esses antibióticos, colocado em uma arma e disparado sobre o abastecimento de água ou sobre uma população, talvez essa epidemia poderia ser catastrófica para aquela cidade ou aquele país. É claro que nesse caso, quem lançou o ataque já teria um antibiótico específico para se proteger, né, Lucas? Poxa, mano, você quer apresentar tudo hoje? KKK, estou aprendendo com a concorrência. Se você é fã da série Breaking Bad, você com certeza já conhece o nosso segundo lugar. Antes da série, eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar da ricina, ou ricin, como o Mr. White fala. Ela é um veneno extraído das sementes da mamona e tem uma dose letal muito pequena. Se inalada ou injetada, é muito mortífera, mas a via de envenenamento mais comum é a oral. Apesar da menor toxicidade por essa via, a ricina ainda seria uma poderosa arma biológica se fosse despejada em abastecimento de água de cidades. Os sintomas incluem náuseas, vômitos, dores de cabeça, que podem evoluir para febre e parada cardiorrespiratória. Até o momento não foi desenvolvido nenhum antídoto contra a ricina, e é por isso que ela tem tanto poder. Mr. White é um gênio.
E finalmente chegamos ao nosso primeiro lugar da lista de armas biológicas mortais. E ele só poderia ser composto pela bactéria do antrás. Você já deve ter ouvido falar de antrás. Ela é transmitida pela inalação, ingestão ou contato de uma área lesionada da pele com endosporos da bactéria Bacillus anthracis. Esses endosporos são estruturas de resistência da bactéria e podem permanecer por décadas ou até séculos no ambiente, até entrarem no organismo e causarem infecção. À medida que a bactéria multiplica no tecido, ela produz toxinas e causa morte celular. As taxas de mortalidade beiram os 90% se não tratada, e mesmo com os antibióticos que temos hoje, as taxas ainda são de 45%. O antrás ele não é contagioso entre as pessoas, mas uma bomba poderia facilmente espalhar esporos por uma cidade ou um estado inteiro, então contaminar várias pessoas de uma vez, que não teriam nem tempo para ir ao médico e descobrirem o que estão sentindo, porque os sintomas são muito inespecíficos. Os esporos podem ser inclusive mandados pelo correio, e isso é sério, galera. Isso aconteceu em 2001, pouco depois dos ataques terroristas de 11 de setembro nos Estados Unidos. Cartas contaminadas com esporos e contendo mensagens subliminares chegaram a diversos escritórios de jornais e também aos escritórios de 2 senadores. No total, 5 pessoas morreram e 17 foram infectadas, só com essas cartas. O antrás produz sintomas parecidos com o da gripe inicialmente, e por isso é muito fácil deixar ele para lá, e então os sintomas podem evoluir para sintomas pulmonares, gastrointestinais e da pele, que podem levar a pessoa à morte se não tratado. Por isso, apesar dele não ser contagioso, ele seria uma poderosíssima arma biológica, porque ataques repetidos numa mesma região poderiam liberar tantos esporos que seria impossível conter a infecção de grande parte da população. Já existe vacina contra o antrás, mas mais uma vez é difícil detectá-lo e talvez os médicos não teriam tempo de dar a vacina aos pacientes antes que eles já tivessem sido infectados e teriam que ser tratados. Então seria um desastre catastrófico. A arma biológica perfeita seria a mistura entre uma arma capaz de contaminar uma grande população e ao mesmo tempo ser muito mortal. Se, por exemplo, cientistas mesclassem o DNA do vírus da varíola, que é muito contagioso, com o vírus do ebola, que é muito mortal, eles poderiam criar um vírus quimérico, que fosse capaz de matar e também de se espalhar rapidamente para uma grande parte da população. E essas pessoas, terroristas que produzem armas biológicas, já saberiam qual é o vírus e poderiam criar vacinas para se proteger deles, enquanto o resto da população mundial morreria. Esse é o princípio das armas biológicas e é por isso que é tão importante ficar de olho nisso aí. Então, galera, esse foi o Olá Ciência dessa semana. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e não se esqueçam de se inscrever no canal, clicar em gostei aqui embaixo e também assistir os últimos vídeos. Beleza, galera? Um grande abraço para vocês. Fui!